Gostaria de parabenizar, primeiramente, a Polícia Civil pelo engajamento no projeto social, que é um projeto, o primeiro projeto, e com isso mostra como se faz a Polícia Civil hoje, como que é a Polícia Judiciária hoje, buscando assim a aproximação da polícia com a sociedade. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Flávia Granado Alvarenga, sou delegada de polícia há 6 anos no estado de Minas Gerais, já estive à frente a várias delegacias, mas em 2011 eu assumi a Delegacia de Mulheres na cidade de Cataguases, onde lá trabalhei por 2 anos, Nessa delegacia foi o local onde eu pude me despir de qualquer forma de preconceito que a gente carrega quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. Passei a me questionar, porque quando a gente chega na delegacia, a gente já está acostumado a um ritmo. Então, quando eu cheguei na Delegacia de Mulheres, eu me deparei com várias mulheres naquela situação. E aí vinha o preconceito. Eu me perguntava, por que 90% dos casos, quem sofre a violência dentro dos lares são as mulheres? Por que eu não conheço nenhum homem que é reiteradamente humilhado, maltratado, obrigado a manter relação sexual, coagido, agredido no âmbito familiar? Então, esses questionamentos que eu passei a fazer, eu passei a refletir se a mulher realmente é a célula da família que está precisando de proteção, se ela é a pessoa que realmente precisa ser olhada com mais atenção. E depois de várias experiências e estudos de casos lá na Delegacia de Mulher, eu aprendi uma frase que está até escrita nos cartazes. Não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é a mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, pobre demais para ir embora. E eu entendi que, utilizando uma frase do Papa Francisco, quem somos nós para julgar essa mulher que sofre diariamente a violência? Quem somos nós? E eu, como delegada, eu não podia julgar, eu tinha que resolver o problema dela. Como surgiu, eu vou passar a explicar como surgiu a Lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. Maria da Penha, o nome dela é Maria da Penha Maia Fernandes, ela é biofarmacêutica e foi casada com um professor universitário colombiano chamado Marco Antônio Rivera. Em 1983, Maria da Penha sofreu a primeira tentativa de homicídio. Enquanto ela dormia, o marido deu um tiro nas costas dela. Enquanto chamava a ambulância, os vizinhos socorriam, ele encenava uma cena de que tinha acabado de acontecer um assalto. E naquele momento, a Maria da Penha sabia quem tinha sido o seu agressor e não conseguia falar. Posteriormente, depois de exames, depois de várias cirurgias, Maria da Penha voltou para casa, paraplégica, em virtude desse tiro, e teve que voltar a conviver como um agressor. O agressor novamente tentou matá-la, empurrando ela da cadeira de rodas, e ele eletrocutá-la debaixo do chuveiro. O que aconteceu? 18 anos depois da demora do julgamento da Maria da Penha, do caso da Maria da Penha, o que ela fez? Ela levou o caso dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela denunciou o caso dela porque havia 18 anos que havia acontecido o crime e o marido dela não havia sido preso. Quantas Marias da Penha não existem por esse Brasil afora? Então, o que aconteceu? A comunidade interamericana de direitos humanos viu o descaso da justiça brasileira, viu a demora no julgamento daquele agressor, daquele descaso do Brasil com as mulheres vítimas de violência doméstica, e então a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil e recomendou que ele adotasse políticas públicas sérias que realmente garantisse a proteção à mulher, que o Brasil adotasse políticas corretas, efetivas, que pudessem proteger suas mulheres e não deixá-las no descaso, como acontece descaso em outros setores também.
Foi aí, então, que nasceu a Lei Maria da Penha, após o puxão de orelha internacional que a gente levou, que o Brasil acordou e fez a Lei 11.343, que é conhecida como uma das melhores leis do mundo em termos de proteção à mulher. Está entre as 3 melhores leis consideradas pelo Fundo Nacional de Direitos Humanos. Então, o Brasil assumiu obrigações no plano internacional, comprometendo-se a proteger as mulheres. A sua missão, em qualquer das suas frentes, a essa altura, configuraria uma publicidade negativa na comunidade internacional. Aí, então, o Brasil faz a Lei Maria da Penha e o DIC 180, adotando políticas públicas que efetivem a proteção à mulher. Quais foram as grandes inovações trazidas pela Lei Maria da Penha? Embora muito se critique, o que falta é a prática, colocar a lei em prática, porque a lei realmente, no Brasil, é a melhor legislação que a gente tem. A inovação dela, a principal, a meu ver, foi a criação das medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas eu vou falar mais à frente. Outra inovação foi a proibição de adotar cestas básicas, pena de multa. O que acontecia? A mulher rompia aquele silêncio, denunciava, representava, ia ao fórum, passava por todos os procedimentos. Ao final, o que acontecia? O marido pagava uma cesta básica e ia embora para casa, e voltava para a mesma casa da ofendida. Então, isso já não pode mais. E os crimes de Maria da Penha não pode ser mais adotada a lei do juizado especial, que é essa lei que acaba geralmente quase 100%, em medidas que não seja privativa de liberdade. E previu também a lei, uma das novidades, é a previsão da prisão preventiva em caso de ineficácia de alguma das medidas protetivas. O que aconteceu? Quando essa lei surgiu, muito se questionou sobre a constitucionalidade dela. Essa lei é constitucional? Será que é correto o Brasil criar uma lei para proteger a mulher e o homem? Como que fica o homem nessa situação? Por que proteger, criar mecanismos de proteção específico para a mulher? Por que proteger a filha que é agredida pelo pai e não proteger o filho? Alguns diziam que estariam se estabelecendo velhos paradigmas, que seriam a mulher, adotando a mulher como sexo frágil e o homem como ser imponente. Embora sedutores esses argumentos, fazendo-se uma interpretação constitucional de acordo com a Constituição e com a realidade brasileira, as estatísticas, pelo que as estatísticas demonstram, nas palavras do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, a situação de violência doméstica, ela se compara a uma verdadeira calamidade pública. Quando o Estado cria mecanismos de proteção que são discriminações positivas, você pegar o discrime sexo para dar maior proteção, o que ele está querendo? Ele está querendo diminuir as desigualdades históricas existentes entre homem e mulher. Isso é uma desigualdade que vem ao longo dos anos, que a gente tenta romper com iniciativas como essa de hoje, com iniciativas como a Lei Maria da Penha, com o DIC 180. Engraçado que a mulher sempre sofre tanto a violência e ela é sempre tão criticada quando sofre essa violência, que até quando se cria uma lei para ela, as pessoas ainda criticam. Por que criar a lei para a mulher? Por que não criar para o homem? Por que nunca se questionou a constitucionalidade da lei do idoso? Por que nunca se questionou a constitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente? São leis menores que visam proteger pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E reconhecendo a mulher como estando em situação de vulnerabilidade, quando estão dentro das suas casas, é que surgiu a Lei 11.340. Muitas vezes os homens, eles sofrem violência, mas a violência dele é no espaço público, é no bar, é no trânsito, mas a mulher não. A mulher, ela sofre violência justamente onde ela deveria ser protegida, que é no espaço privado, que é dentro das suas casas. E o que é a
violência doméstica? Pela lei, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano, lesão, agressão, morte, sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial e moral. Cada um desses a gente vai falar um pouquinho. Mas a quem essa agressão, essa ação ou omissão baseada no gênero se destina? A quem ela abrange? A lei vai dizer que para a gente ter um critério para saber a quem se aplica, a gente vai colocar, a lei diz que no âmbito da unidade doméstica. O que a lei quer proteger? Ela quer proteger aquele espaço de convívio entre as pessoas. Então, qualquer agressão ocorrida dentro de casa, o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, podendo incluir aí até a empregada doméstica dentro da sua casa, se a patroa briga com a empregada, pode configurar violência doméstica, por causa desse âmbito da violência doméstica, âmbito da unidade doméstica, porque a lei tenta proteger o âmbito familiar, a residência, o espaço físico para que essas agressões não aconteçam mais. No âmbito da família, que é a comunidade formada por indivíduos que são ou que se consideram aparentados, ou em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independente de coabitação. Aí se inclui namorado, ex-marido, companheiro, amante, tudo isso está englobado aqui. E a lei não faz distinção de orientação sexual. Pode ser aplicada entre duas mulheres e a lei tenta, quanto mais proteger a mulher, quanto mais se der uma interpretação extensiva, você amplia o âmbito de atuação da lei, você amplia o espaço de proteção da lei. Quais são as formas de violência doméstica? A primeira violência que a gente vê é a violência, que a gente vai ver, é a violência física, enquanto entendida como conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal. É aquela agressão, é aquela lesão, é aquele soco, é aquele tapa, é aquele empurrão. Violência psicológica é aquela ameaça, é aquele constrangimento legal, obrigando a mulher a fazer alguma coisa que ela não quer fazer. Existe também a violência psicológica, que muita gente não sabe, que é entendida como a conduta que constrange a presenciar ou a manter relação sexual sem a vontade da mulher. Ele coage, ele humilha, ele obriga aquela mulher a manter relação sexual com ele. Isso é uma violência sexual. Essas são as formas de se praticar a violência que muitas vezes a mulher não reconhece essa violência. Ela acha que é um direito dele, ela já está tão acostumada àquela sociedade, àqueles paradigmas, que ela não reconhece aquela violência sexual, ela não reconhece aquela violência psicológica, e ela só reconhece a agressão física, que é a mais comum, mas todas as outras são a forma de agressão. E a violência moral, que é entendida como qualquer forma, qualquer conduta que configure difamação, injúria e calúnia, que são os crimes contra a honra, chamar a mulher de você não vale nada, eu não aguento mais ficar com você. São esses tipos de constrangimento, são essas formas de violência que a gente tenta coibir e que não é raro acontecer. Eu posso perguntar a qualquer um de vocês aqui, quem de vocês conhece um homem que sofre violência doméstica? Quando eu falo violência doméstica, não é aquela briga de uma vez, não, também está incluída, mas é aquela vítima que sofre há 10 anos, há 20 anos, aquela que nunca foi à delegacia. A gente tem estatísticas cada vez maiores dando conta de que a violência ela é crescente. Na verdade, a violência contra a mulher não está crescendo. As pessoas que estão se conscientizando dos seus direitos, da lei, e estão procurando mais a delegacia. Mas embora essas estatísticas mostrem, como o ministro disse, uma situação de calamidade pública, com certeza não é nem a metade do que se passa dentro dos lares, dentro das casas de mulheres que ainda não conseguiram romper o seu silêncio. Muitas vezes, o que acontece? Existe um ciclo de violência. Ele começa
passa pelo meio e volta. E aquele ciclo, a mulher não consegue romper aquela situação de violência. A primeira fase do ciclo é a construção de tensão do relacionamento. Nesta fase, ocorrem incidentes menores. O que acontece? O homem agride verbalmente a mulher, tem crises de ciúme, destrói objetos, destrói as coisas dentro de casa, e a mulher continua se omitindo naquela situação. É aqui na primeira fase que a mulher deveria denunciar. Na segunda fase, ocorre a explosão da violência. É quando a tensão atinge o ponto máximo. Ocorrem as agressões mais graves, as violências mais graves. É aí quando a mulher sofre realmente com aquela situação no âmbito da sua residência. Na terceira fase, a gente tem o período terminado da violência física do agressor. O agressor geralmente demonstra arrependimento, medo de perder a companheira, aí ele tenta agradar, dá um objeto, dá um presentinho, aí ele demonstra culpa e paixão, aí a mulher se engana, volta para os braços dele e depois recomeça o ciclo de novo, começando novamente com as agressões mais leves, com os ciúmes, até novamente começar a surgir o ápice da situação. A grande inovação da lei foram as medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, sem sombra de dúvida, é o maior instrumento que a mulher tem hoje para coibir, combater a violência dentro de casa. Muitas mulheres podem até reclamar da lei ou dos órgãos públicos, mas a primeira coisa que uma mulher deve fazer quando é agredida é procurar a delegacia, é registrar a ocorrência, é não ter medo desse agressor, é romper com essa situação de silêncio. Então essas medidas, quando a mulher chega na delegacia, faz o registro, a gente pode adotar essas medidas protetivas. O que são as medidas protetivas? São medidas cautelares de afastamento temporário do marido. Dentre essas medidas, elas podem abranger o seguinte: suspensão do porte de arma. Vamos supor que o marido seja um policial, que tenha arma dentro de casa. A mulher pode pedir que o juiz determine a suspensão desse porte de arma, que muitas vezes o marido utiliza essa arma para ameaçar a mulher. Outra medida também importante é o afastamento do lar. A mulher tem medo de sair de casa e deixar para trás e dizer assim: eu vou perder meus direitos, eu vou perder meu filho, a guarda do meu filho, as coisas que eu tenho dentro de casa. Então, ao procurar a delegacia, ela pode pedir essas medidas protetivas. Proibição de afastamento do lar, o marido sai do local de convívio. Proibição de determinadas condutas, como a aproximação com a ofendida, com a vítima, com os familiares e testemunha, seja por qualquer meio, seja por qualquer contato, até por meio de comunicação. O agressor fica proibido de frequentar determinados lugares, como bares, local que a vítima costuma frequentar. Pode ser determinada a suspensão de visitação dos filhos. Às vezes tem um filho menor. Mas como é que vai ficar meu filho? O filho pode ser afastado do pai agressor e pode ser determinada a prestação de alimentos para a ofendida. Outras medidas também podem ser adotadas. Eu estou falando a título exemplificativo. A ofendida pode ser também encaminhada junto com seus dependentes a programas oficiais que devem ter a nível de cada município. É aí que eu falo que a lei é boa, mas o que falta é a política local, a política pública para poder estar efetivando essas medidas. Recondução da ofendida ao seu domicílio. A mulher fica desesperada na delegacia: eu saí só com a roupa do corpo, eu estou sem meus documentos pessoais, o que eu faço? Meu filho ficou com a minha sogra, o que eu faço? Ela tem o direito de ter um policial acompanhando até a sua casa para retirar seus objetos pessoais, retirar seus documentos, que muitas vezes o agressor retém aquele documento, retém a ferramenta de trabalho dela. Então ela tem esse direito, é só procurar a polícia, e a polícia tem a obrigação de ter um policial na medida do andamento da delegacia para poder fazer esse tipo de atividade e reconduzir a mulher ao lar para que ela busque seus objetos, suas roupas, e no caso ela querer sair de casa. Aqui são os cuidados que a gente deve ter. Quando se está tratando de violência doméstica, em uma situação de violência,
Você deve evitar locais como cozinha, banheiro, que são os locais mais perigosos, que tem faca, objetos cortantes, que podem trazer um risco maior. Se por um acaso houver arma dentro de casa, você tem que evitar ao máximo utilizar essas armas, a arma contra o agressor, porque facilmente ele pode tirar da sua mão e te agredir com ela. Se a violência for inevitável, corra para um canto e agache-se o rosto protegendo os braços em cada lado da cabeça, dedos entrelaçados. Não corra para o local onde crianças estejam, elas podem acabar sendo também agredidas. Evite fugir sem as crianças, elas poderão ser usadas como objeto de chantagem. Então era esse o recado que eu tinha que dar. Eu fico feliz de saber que São Fidélis está fazendo um evento para as mulheres, por saber que por estar na área e saber quão grande é o nível, o índice de violência doméstica, e dizer que, para mim, eu sou igual a Maria da Penha. Maria da Penha disse que atrás de cada olho roxo existe um homem frouxo, e eu concordo plenamente com ela. O meu muito obrigada a vocês, qualquer dúvida estou à disposição. Um bom Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, rompendo os silêncios.